Mateus, capítulo 18 e versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Apenas isto. Que Deus abençoe a sua palavra nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Este é um texto muito conhecido, que é a parábola do credor incompassivo. Texto que versa a respeito do perdão. Mas o Senhor Jesus introduziu esse texto, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Há um ajuste de contas. Existem contas a serem prestadas. Em outro texto, numa outra parábola, onde Jesus fala dos talentos que são confiados a 3 servos, diz que, voltando o Senhor, chama os seus servos. Para quê? Para que estes prestem contas daquilo que lhes foi confiado. A prestação de contas é algo que faz parte do reino de Deus. E me parece, hoje, que a igreja não está dando a devida atenção a que todos nós daremos contas. Praticamente, muito raramente se fala sobre isto. Talvez a maior crise que exista na igreja seja a falta de temor. E o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se você quer saber viver, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Jesus disse: não temam os homens, mas temam aquele que depois da morte. E o que acontece depois da morte? A Bíblia nos diz e fala claramente que o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disto, juízo, prestação de contas. A prestação de contas, como eu disse, é algo que faz parte da mensagem do reino de Deus, da mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Salvador, mas a Bíblia chama muito mais Jesus Cristo de Senhor do que de Salvador. Isso não diminui o Salvador que Jesus é. Mas ninguém pode aceitar a salvação de Cristo sem aceitar juntamente com essa salvação o senhorio de Cristo. Ele é Senhor em nossas vidas. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Ele é Senhor sobre quem eu sou e sobre o que eu sou e sobre tudo o que se relaciona a mim. Há apenas um Senhor em nossas vidas. E nós não podemos servir a 2 senhores. Ou iremos agradar a um e aborrecer a outro. Ou amar a um e odiar a outro. Olha, há apenas um Senhor na nossa vida, e a este Senhor nós iremos prestar contas. A Bíblia nos fala sobre o grande juízo, o juízo daquele trono branco,
o juízo em que todos comparecerão diante do Senhor e que cada um de nós dará conta pelo bem e pelo mal que fez através do corpo. O juízo que será o juízo final. E se existe um juízo final, existem juízos primários, secundários, terciários, existem juízos antes. Deus é justo juiz e Ele traz juízos sobre a humanidade, sobre os reinos dessa terra, sobre nossas vidas, sobre cada um de nós. Ele nos pedirá contas. Ele pedirá contas do nosso obrar, do nosso trabalhar. A Bíblia diz que Ele pedirá contas de todas as obras que as nossas mãos fizerem. Ele pedirá contas de tudo isto. A Bíblia também diz que Ele pedirá contas do nosso falar, que nós daremos contas a Deus de cada palavra que sai dos nossos lábios. Não apenas o agir, o fazer, o trabalhar, o realizar, o obrar, o falar, mas a Bíblia vai além, diz que Deus nos pedirá contas de tudo que pensarmos, de cada um dos nossos pensamentos. Meus irmãos, nós temos que ter consciência disso. Essas coisas têm que ser pregadas na igreja. O que eu faço, o que eu digo, o que eu penso, Deus pesará tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, tudo o que eu penso. E Ele me pedirá contas, não apenas no momento final e derradeiro, mas todo o juízo que vem antes do juízo final é um juízo redentivo, porque o que Deus busca com o juízo, não esse juízo final, mas com esses juízos, com essa prestação de contas, que Ele vem em nossa vida, em tempos específicos, é nos transformar através de arrependimento. A Bíblia diz que o Senhor repreende, a Bíblia diz que o Senhor também castiga. Mas eu louvo ao Senhor pela ordem, como a Bíblia diz, Ele repreende e Ele castiga. Ele não castiga primeiro para repreender depois. Ele repreende primeiro para, se necessário for, castigar depois. Porque o objetivo de Deus é que eu e você mudemos. Então, se Ele me repreende e eu atendo à repreensão, Ele não precisa me castigar. Mas se Ele me repreende e eu não atendo à repreensão, Ele precisa me castigar. Não porque Ele tenha prazer, a Bíblia diz que Ele não tem prazer em castigar. Deus tem prazer no nosso arrependimento. Deus tem prazer na nossa conversão. Deus tem prazer na nossa mudança. Mas eu pergunto, como trabalhar com gosto? Se hão de me pedir contas de todas as minhas obras? Ou como poderá alguém falar com confiança se hão de me pedir contas de todas as minhas palavras? Ou ainda, como poderá imaginar com liberdade se hão de me pedir contas de todos os meus pensamentos?
como poder trabalhar, falar, pensar, e não cair, e não tropeçar. A Bíblia diz sobre o varão perfeito que não tropeça em nenhuma das suas palavras. Aquele que a Bíblia diz que domina as suas palavras é capaz de dominar também todo o seu corpo. Em tudo isso, como eu disse, está o temor do Senhor. E qual é a chave? A chave para que não pequemos. A chave para que não falhemos. Todo homem é pecador. E todo homem pecou e carece da graça do Senhor. Todos nós somos dependentes, carentes da graça de Deus. Se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se não fosse Jesus Cristo, nenhum de nós, por mais justo, por mais reto, por mais íntegro que possa ser, seria salvo, porque as nossas justiças diante do Senhor não passam como um trapo de imundície. Mas como viver então esse padrão, esse nível de santidade? Quando o Senhor vem fazer contas, para que nós prestemos contas, Ele não está fazendo qualquer conta. Ele está me perguntando sobre o que eu fiz, mas Ele também está me questionando sobre o que eu não fiz. E também está me pedindo contas, não apenas do que eu fiz ou do que eu não fiz, mas do que eu poderia ter feito. Há de se temer. Há de se temer. Porque geralmente quando há prestação de contas talvez apenas sobre o que eu fiz ou o que eu não fiz. Mas Deus também pede contas sobre tudo aquilo que eu poderia ter feito. Deixe-me tentar explicar de uma outra maneira. Quando eu me detenho, quando eu gasto tempo pecando, esse tempo que eu gastei pecando, eu poderia ter feito outra coisa. E Deus me exigirá tudo aquilo que eu poderia ter feito, de bom, de correto, enquanto eu estava fazendo o que estava errado, o que era errado. Quando a Bíblia nos fala que o Senhor chegou a Caim e disse: o sangue de Abel clama diante de mim. Os estudiosos da língua hebraica afirmam que a palavra ali não é o sangue, mas os, no plural, sangues de Abel. Não somente havia um clamor da vida de Abel, mas de toda a vida que não foi gerada, de tudo que não foi criado, de tudo que não foi cuidado, de tudo que não foi executado, não foi feito, porque Abel foi morto. De todas as obras que Abel poderia fazer, de todos os filhos que Abel poderia ter, de todas as realizações que Abel poderia realizar, de todas as ofertas que Abel poderia dar ao Senhor, tudo isso, ele diz, tudo isso está clamando. Tudo isso está clamando. Nós diminuímos muito a intensidade da prestação de contas. Por quê? Porque queremos na graça. Mas a graça de Deus não pode ser uma desculpa na nossa vida. O apóstolo Paulo, mesmo em Romanos, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Mas ele diz, o que farei diante disso? Pecarei mais para que seja maior a graça sobre mim? De forma alguma. O que Paulo está dizendo, a graça não te dá direito a pecar. Pela graça somos salvos. E porque somos salvos, temos o dever de sermos santos. Quem pode dizer amém a isso? O dever. Você diz, não, mas a graça não obriga nada a ninguém. O apóstolo Paulo diz, sobre mim recai ou cai esta obrigação. Existem obrigações. Existem obrigações. Nós, às vezes, queremos fazer as coisas muito espontaneamente, mas existem obrigações. E não é errado ter obrigações. Quem tem responsabilidade, tem, com a responsabilidade, obrigações. E nós precisamos sermos fiéis. E se somos fiéis, somos cumpridores de nossas obrigações. A igreja tem que voltar a ter temor em seu coração. Eu não estou falando de terror, mas eu estou falando de temor. Nós precisamos de um temor, de uma consciência de prestação de contas, de uma consciência de obrigações. Sabe, nenhum texto ou nenhum livro do apóstolo Paulo fala tão bem sobre a graça como Romanos. Romanos, pelos pais da igreja, era chamada como a epístola da catedral do cristianismo, a catedral da fé. Onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, desenvolve temas de uma profundidade tremenda, que o próprio apóstolo Pedro diz, coisas difíceis de se entender. E eu sempre digo e repito agora, se para Pedro era difícil, não é para mim que vai ser fácil. Quando Pedro diz que Paulo, nosso amado irmão Paulo, fala coisas difíceis e que alguns deturpam, como fazem com as demais escrituras. Nisso Pedro reconhece os escritos de Paulo como inspirados. Mas, falando sobre o amor ao próximo, e como não pecar para com o próximo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 10, nos traz uma palavra de Deus para toda a nossa vida. Diz o apóstolo Paulo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A Bíblia diz que o cumprimento da lei está no amor. O apóstolo João diz isto. Jesus mesmo falando sobre amar e sobre cumprir a vontade do Pai, diz o seguinte, se vocês me amarem, vocês farão, vocês obedecerão o que eu digo a vocês. Amor gera um tipo de obediência. Veja, diz que nesse amor, amor uns pelos outros, ao cumprimento da lei. Versículo 9 diz, pois isto,
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que o apóstolo Paulo está falando é que o amor, porque amamos, não causamos o dano, não prejudicamos, não fazemos o mal ao nosso próximo, porque o amamos. E quando amamos, buscamos fazer o bem àquilo e àqueles a quem amamos. Fazemos o bem por quê? Porque amamos. Não matamos, não adulteramos, não cobiçamos. Por quê? Porque amamos. De igual modo, os nossos compromissos com Deus fazemos porque amamos. E porque amamos, obedecemos. Porque amamos, adoramos. Porque amamos, não temos outro no lugar do Senhor. Antes, amamos ao Senhor e devemos amar ao Senhor. No resumo de toda a lei, amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei. Nisto se cumpre toda a lei. Por quê? Porque o amor, diz a palavra, nos constrange. Amor constrange. Se você vai a esta palavra grega que foi traduzida como constranger, o amor nos constrange. Ela, na realidade, significa nos obriga. O amor nos força. Não é uma questão apenas de nos encabular, nos deixar sem graça, constrangidos. Não, obrigados. O amor nos força. Porque quando amamos e que devemos pedir a Deus este verdadeiro amor, amor para com o Senhor, amando o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amando o nosso próximo como a nós mesmos, se nós começarmos a viver isto, nós sentiremos uma necessidade incontrolável de sermos bons. Amém? Por quê? Porque estamos no amor de Deus. O amor de Deus nos enche. O amor de Deus nos transforma. O amor de Deus nos obriga. Quando você entra nesta corrente, nesse fluxo do amor de Deus, ele é mais forte do que nós e ele nos leva. Foi por este amor que Jesus deixou os céus, se fez homem e subiu à cruz do Calvário, morrendo por nós, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de vir nos buscar e julgar. Não apenas nos buscar, mas Ele há de vir nos julgar. Mas Ele nos ama. E é esse amor que move todas as coisas. E nós somos conquistados, vencidos, constrangidos, obrigados por esse amor. Amor nos leva à devoção. Quem ama é devotado àquele a quem ama. Quando nós amamos de fato, nós nos devotamos.
Quando nós nos devotamos, nós nos integramos e entregamos. Nós fazemos as duas coisas. Integração e entrega. Por quê? Porque nós estamos devotados, dedicados. Totalmente devotados e dedicados. É nisso que eu acho interessante o amor materno, o amor paterno, que para mim, acima de tudo, o amor materno, quando você o observa, é um amor tão sem interesses, tão sem esperar retorno, mas se dá completamente, se dedica completamente. Aquela criança surge, aquela criança gerada, aquela criança nasce, aquela criança é amada, é espontaneamente amada. Ela não fez nada a não ser nascer, mas ela é amada, ela apenas nasceu. Você não tem outro motivo de ser grato a ela, senão que ela existe. É tão interessante vermos o nascimento de crianças que surgem em famílias que amam. É quando nós vamos e visitamos, e chegamos na maternidade e está lá vovô, vovó, ou vovôs e vovós, tios, tias. Está todo mundo ali e surge aquela criancinha, acabou de nascer e ela é recebida com aplausos, com assobios, com beijos. Ainda bem que tem aquele vidro ali, porque aquilo poderia acontecer uma invasão, porque aquelas pessoas querem abraçar, querem pegar, querem fazer tudo com aquela criaturazinha tão pequenininha. Ele não te fez bem nenhum. Ele só nasceu. Mas você o ama. Você o ama. E ama muito. E ninguém, naquele momento, olha para aquela criança e diz, eu vou fazer uma maldade com ela. Só um doido. Porque o que está nos movendo ali é amor, e o que está movendo no amor, então o que você deseja fazer? Você deseja fazer algo de bom para aquela criança, você deseja comprar um presente, você deseja fazer algo de maravilhoso. Sabe? E as crianças vão crescendo, vão se tornando menos crianças e mais espertas. E elas percebem tudo isso. E elas também se utilizam de tudo isso. E elas acabam até errando, abusando da graça que lhes é concedida. Nós fazemos igual. Nós fazemos igual. Nós sabemos que Deus nos ama tanto, 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 tanto. E que não só Deus nos ama, mas todos de Deus nos amam, porque Deus nos ama. Até os anjos nos amam, porque Deus nos ama. E às vezes nós abusamos de tanto amor, de tanta graça. Às vezes saindo por enquanto só tenho 2 netos, então saindo com João Pedro, ele gosta de ir buscar o carro junto comigo, e então ele passa e olha, vovô, eu digo, que foi, João Pedro? Sorvete. Sorvete. Sorvete? Por que sorvete? Você já perguntou à sua mãe se pode ter sorvete? Vovó, somos só nós 2. Sorvete. Tipo assim, não meta os que me dizem não. Só. Não é? Isso. Né? Então. Claro que se dá sorvete, não é? Meus irmãos, a graça nos obriga, o amor nos obriga, mas nos obriga o quê? A fazer o bem, a sermos bons,
Então, como trabalhar, sabendo que darei conta de todas as obras? Como falar, sabendo que darei conta de todas as palavras? Como até pensar, sabendo que darei conta de todos os pensamentos? Se eu for cheio de amor, e trabalhar em amor, e falar em amor, e pensar em amor. Pensar algo tão importante que a Bíblia, inclusive, nos diz em Filipenses, no que devemos pensar. Se algum louvor existe, se alguma honra existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensar, e no que pensar é importante. Às vezes nós estamos com o pensamento ocupado por coisas que não deveriam estar ocupando o nosso pensamento. E não é espaço para nos alegrarmos, não é espaço para ficarmos mais felizes. Por quê? Porque estamos ocupados com outros pensamentos, às vezes pensamentos destrutivos e autodestrutivos. Nós devemos nos livrar, a Bíblia diz, livrando-se de todas as coisas que te embaraçam e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Não só de pecado, mas de coisas, de palavras que não devemos falar, de coisas que não devemos fazer, de pensamentos que não devemos ter. Nós vamos dar conta, sim, de tudo isto. Há de se ter temor, mas há de se ter o melhor, a melhor escolha. Fazer obras que sejam boas obras. A Bíblia diz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Boas obras não são apenas obras boas. Boas obras são obras que glorificam a Deus. Essas são boas obras. Nós devemos ter boas palavras. Saia unicamente da tua boca o que for bom para edificação. Que palavras eu tenho dito? Que palavras eu tenho falado? E como eu disse em Filipenses, o que deve ocupar a minha mente? Quando eu estou assim, movido pelo amor, e que entenda bem que Deus é amor. Você quer ser movido por Deus. E eu não estou falando de sentimentalismo. Eu estou falando da essência de tudo que é bom. Deus é bom. E em todo tempo Ele é bom. Bom mestre, disseram a Jesus, bom é um só, o Pai. Quando eu estou movido pelo amor, pela pessoa de Deus, a pessoa de Deus, este amor, que eu digo mais que sentimento, pessoa, me obriga a cumprir o que eu chamarei a lei. E eu não estou falando de ditames, eu estou falando de princípios eternos de vida. Eu quero caminhar nos caminhos eternos do Senhor. Os caminhos do Senhor são eternos. Eu quero viver aquela palavra que é dita, se me amais, fareis o que eu vos digo. Se eu amo ao Senhor, eu não tenho opção. Meu bom amigo Carlos Belar, eu estive falando com o pastor Carlos Belar, sabe, é isso que tem acontecido na nossa nação. Há muita gente orando pela nossa nação. O mundo, que eu digo o mundo da igreja, o mundo evangélico,
está orando pela nossa nação, estão orando por nós, estão clamando pelas nossas autoridades. E nós devemos ter um coração bom, e nós devemos olhar tudo com neutralidade, com justiça, tendo equidade. Sabe, como eu disse pela manhã e volto a dizer agora à noite, eu não tomando posição, nem pró, nem contra, não julgando o caso ou o mérito, não dizendo que este está certo e aquele está errado, mas eu me entristeço de ver certos segmentos do nosso meio que se deixam levar por coisas que não deveria ser, por pior que uma pessoa seja. Existem princípios bíblicos. Mesmo que seja o teu inimigo, você está me ouvindo bem? Teu inimigo, o que Jesus nos ordenou? Ama ao teu inimigo. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito a vocês. Ama ao teu irmão, odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama o teu inimigo. Ore pelos que vos perseguem. Ama o teu inimigo. E a Bíblia também diz, tu não deverias ter te alegrado no dia da desgraça do teu irmão ou do teu inimigo. Isso foi dito a respeito de Edom, quando Judá, o reino de Judá, sofreu o castigo merecido. Você está me ouvindo bem? Castigo merecido. Juízo de Deus. Mas Edom se alegrou e disse, por causa disso, tu deixarás de existir. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Você pode ser a favor, você pode ser contra a pessoa do ex-presidente, mas nós não podemos ter os que são contra, os que são a favor dele não vão ter, mas os que são contra, nós não podemos ter um sentimento de regozijo, porque isso está errado, isso não é cristianismo. Você pode... Não, mas se está errado, não tem que acontecer. Se está errado, tem que acontecer. E eu oro para o nosso Senhor que seja metido na cadeia. E eu vou dizer, se gritar, pega ladrão. Você conhece a música? Não fica um, meu irmão. Não fica um. Mas que o Senhor deixe vazio. Mas que Deus exerça juízo e Deus limpe a nossa nação. Deus limpe de tudo, mas que nós não caiamos no erro de nos regozijar na desgraça alheia. Porque, veja bem, querendo ou não querendo é uma pessoa, querendo ou não querendo é um homem. Hoje a pastora Cristiana falou uma verdade. Ele hoje está lá na cadeia, ele hoje não está dentro do quarto dele, ele hoje não está com as coisas que ele costumava a ter, ele está sofrendo ali. Você diz, mas as pessoas cuidam bem e tudo mais. Eu não sei, para mim está sofrendo, no mínimo está sofrendo a humilhação. Tem a humilhação. Tem um monte de coisa que eu não concordo, mas a minha bandeira não é levantar nem a favor, com todo respeito a todas as autoridades, que a Bíblia nos diz que devemos respeitar todas as autoridades. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E quem era a autoridade que ele diz, orai por César. E o César, que era, nos dias de Paulo, era Nero.
Eu não sei, se eu ouvisse Paulo dizer, olhe por César, eu disse, eu vou orar. Eu acho que não era bem o que eu ia orar, não era bem o que Paulo estava dizendo. Ore pelas autoridades para que haja paz. Às vezes, quando você tem um César sobre você, você tem vontade de orar e dizer, Senhor, mata esse César. Gente, eu estou falando de Nero. E Paulo diz, ore por César. Literalmente a palavra que está lá é abençoe a César. Isso para mim mexe, não sei se mexe com a tua cabeça, mas com a minha cabeça, dá nó na minha cabeça. Eu digo, Senhor, como pode uma coisa, o que consegue me obrigar a orar por um Nero? O amor que me constrange. Porque amor é uma coisa, é tão extraordinária, que diz o ditado popular, e é verdade, quem ama o feio, bonito lhe parece. É o ditado popular. Mas eu vejo, às vezes, umas pessoas dizem, eu o amo. E eu olho, e a pessoa, ele não é lindo, ou ela não é linda, e eu olho, eu digo, os mentirosos não entrarão no reino dos céus. E eu fico entre a cruz e a espada, eu não sei nem o que responder. Eu dizer, se você o diz, né? Vamos dizer, Jesus respondia muito assim, tu o disseste. Eu acho que essa é uma resposta sábia, né? Tu o disseste. Meus irmãos, nós precisamos, sabe de uma coisa, nós pedimos muito, batismo no Espírito Santo está certo, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero ter visões, eu quero ter revelações, eu quero ter poder e autoridade para pregar o Evangelho, e isso com sinais, com maravilhas, com prodígios, glorificando. A Bíblia diz, na manifestação, nunca a Bíblia diz na exibição. Poder de Deus não é para exibir, é para manifestar. Porque quando você manifesta, você glorifica a Deus. Mas quando você exibe, você glorifica você. Poder de Deus tem que manifestar-se no nosso meio para que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas existe algo que nós precisamos de um batismo de amor. Para que tudo que venhamos a fazer, o façamos, quer em palavras, quer em atos, para a glória de Deus, mas o façamos em amor. Porque se não fizermos em amor, de nada valerá. A Bíblia diz, de nada valerá. Sem amor, de nada valerá. Serei como um símbolo que retine, serei barulho sem sentido. Eu não quero ser um barulho sem sentido. Eu preciso ser movido por amor. Nós queremos ganhar almas. Amém. Nós precisamos ganhar almas. Para quê? Por quê? O que nos move a ganhar almas? Encher a igreja? Fazer um nome, ter recursos, ou porque nós nos preocupamos com as vidas, porque nós amamos as vidas, porque nós queremos. Sabe de onde vem uma autoridade tão grande como a do evangelista Billy Graham, que já está na glória, do amor pelo pecador? Foi John Knox, o pai do grande avivamento e da igreja presbiteriana que surge na Escócia, que clamava a Deus e que dizia, Deus, dá-me almas ou tira a minha. Eu ainda não consegui orar desse jeito. E ele gritava dessa maneira ao Senhor, dá-me almas ou tira a minha. Por que Moisés disse ao Senhor, risca o meu nome? Por causa de amor por aquele povo.
que Deus amava e que Moisés também amava. Esse é o tipo de liderança que nós necessitamos. Esse é o tipo de líder. Nós precisamos do quê? De um batismo poderoso no amor do Senhor. Temos que estar imersos no amor do Senhor. Isso fará com que as nossas obras sejam diferentes, com que as nossas palavras sejam diferentes e com que os nossos pensamentos sejam diferentes. O amor nos obrigará a sermos santos. Então nós necessitamos de um batismo poderoso em amor. Deus amado, Deus querido, queremos nos apaixonar pelo Senhor e pela sua causa, mas amando também aos homens e amando também a nós próprios, para que se cumpra e cumpramos o que Jesus nos disse, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar aos nossos irmãos como Ele nos amou. Senhor, dá-nos essa intensidade de amor, que as nossas obras sejam feitas em amor, que as nossas palavras sejam faladas em amor, que nós tenhamos um espírito de poder, de amor e de moderação. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos em amor. Então nós te pedimos agora, ó Senhor, que o Senhor nos dê um verdadeiro batismo de amor. Encha-nos de amor, encha-nos da tua presença, da tua pessoa, porque Deus é amor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.